Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios 2, versículos 11 a 22. Do muro da inimizade à ponte da paz, judeus e gentios, antes distantes, agora formam um só povo em Cristo. Ele derrubou a parede de separação, deu-nos livre acesso ao Pai e fez de nós concidadãos do céu, família de Deus e templo do Espírito. Deixe o Evangelho desmoronar qualquer barreira e renovar sua visão de unidade. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Glória a Deus. Lemos, irmãos, esses 10 versículos maravilhosos que o apóstolo Paulo aqui, pela primeira vez nessa carta, ele menciona o termo gentios. Até então ele falou no geral à igreja, desde lá do primeiro versículo. E aqui, depois de ter ensinado sobre as riquezas dadas à igreja por Deus, depois de ter ensinado e orado pela igreja para que eles entendessem essa riqueza, depois de ter falado que todos estavam mortos, mas Deus em Cristo nos vivificou, nos ressuscitou, agora ele acha que chegou o momento de começar a tratar algo especial, que é o vínculo, a união entre os irmãos de diferentes nações que estavam congregando na igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso era composta por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas também e principalmente, a maior parte, eram compostas por gentios que haviam se convertido ao cristianismo. O que é gentil? Gentil é um nome dado pelos judeus a todos os outros povos. Gentil significa outra gente. Lá em Mateus, no capítulo 10, Jesus relata, ou melhor, Jesus envia seus 12 discípulos para, digamos assim, um teste prático, um estágio supervisionado. Jesus pega os seus 12 discípulos e envia eles para ficar uns dias fazendo missão, evangelizando, curando, libertando, fazendo milagres em nome de Jesus. E ele passa uma orientação bem interessante. Ele diz assim: não andeis no caminho das gentes, mas levai a mensagem apenas para os filhos de Israel. O que Jesus está dizendo ali, não andeis no caminho das gentes? É justamente isso. Jesus está dizendo, nesse momento, agora, ainda não é tempo de vocês pregarem para os gentios. Eu quero que vocês preguem apenas para os judeus. Então, gentil vem dessa expressão. Quando nós vemos a história da revelação progressiva de Deus na Bíblia, nós vemos um Deus que interagia com o ser humano, que criou todas as coisas,
Obrigado, irmão. E ele tem o seu plano de salvação. Nós já vimos aqui, já falamos sobre o propósito eterno de Deus, que é em Cristo, no momento certo, na plenitude do tempo, reunir ou tornar a reunir todas as coisas, tanto as do céu quanto a da terra. Esse é o plano eterno de Deus. E ao longo do tempo, Deus vem executando esse plano e se revelando a nós. Em um dado momento, depois do mundo ter decaído, nós vemos lá em Gênesis capítulo 11, nós vemos a terrível questão do dilúvio e todas aquelas questões que aconteceram justamente pós-dilúvio. E aí no capítulo 12 de Gênesis nós vemos um novo capítulo da história da humanidade começando, quando Deus resolve começar a se revelar ou se revelar a um sujeito chamado Abrão, de uma terra idólatra chamada Ur dos Caldeus. Esse sujeito, que era provavelmente também um idólatra, porque não conhecia Deus, era, diz a tradição judaica, um observador das estrelas, e Deus resolve se revelar a ele. E o autor aos Hebreus nos ensina que pela fé Abraão foi abençoado, foi salvo, porque ele creu naquele Deus que se revelou a ele. E Deus fez promessas para Abraão. Queria lhe abençoar, queria dar uma descendência e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele, ou nele. E é interessante porque desde lá, desde aquele primeiro momento, Deus já deixa muito claro que o plano de Deus era abrangente, era para toda a terra. Mas a história precisa ir desenvolvendo. E Deus definiu aquele povo ao qual ele escolheu para naquele povo. Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo da terra. Os chineses já estavam começando naquele momento. Já existia os descendentes do povo hindu já iniciando naquele momento. As nações poderosas da terra, as antigas nações já começavam a existir naquele momento. E Deus poderia ter pego essas poderosas nações, mas não, resolve pegar um sujeito insignificante que ninguém conhecia, de uma cidade perdida no meio do deserto, chamada Ur dos Caldeus, e é aquele sujeito Deus resolve abençoar nele todas as famílias da terra. E para que o plano de Deus pudesse se cumprir, ele precisava ter um povo separado para ele, que é o povo que nós conhecemos como judeus, devido ao nome que vem da tribo de Judá, ou nós conhecemos de Israel, devido ao nome que vem de Israel, que é o nome de Jacó, que também é chamado de Israel. Depois que ele lutou com o anjo, ele teve o seu nome mudado para Israel. E nós vemos que aquele povo foi um povo preparado por Deus para mostrar para todos os outros povos que existe um único Deus verdadeiro e que Deus é capaz de pegar aquele povo insignificante, num lugar insignificante, e tornar aquele povo abençoado. E Deus se revelou progressivamente ao longo do Antigo Testamento para aquele povo, mostrando como deveria ser a adoração, como deveria ser o relacionamento deles com Deus, como deveria ser a vida deles, como deveriam ser os negócios deles, como eles deveriam organizar a sociedade, como uma família deveria ser organizada, como um país deveria funcionar, como que funciona o plantio, qual é a melhor dieta, o que pode comer, o que não pode comer, e Deus foi ensinando aquele povo, para que aquele povo fosse separado. E nós temos, portanto, todo o registro no Antigo Testamento. E agora, aquele povo se encontra nesse momento em que nós estamos vivendo aqui, no momento do Novo Testamento. Deus fez promessas para eles. E Deus, ao longo do tempo, vai cumprindo essas promessas. Só que chega um momento em que eles exageram em sua importância. E eles não entendem os propósitos de Deus de ser, sim, um povo separado. Mas eles não entendem que o propósito de Deus é alcançar a todos. E no momento em que Jesus nasce, lá naquela Palestina de 2000 anos atrás, sobre a influência do Império Romano, é talvez um dos piores momentos da história do povo de Israel, porque eles estão no topo do que eles acham que é ser alguém importante. Mesmo sendo dominados por um império estrangeiro, eles se acham muito importantes. E eles desprezam as outras pessoas. E por isso o apóstolo Paulo diz aqui, olha, noutro tempo vocês eram gentios,
chamados de incircuncisos por aqueles que chamam a si mesmo de circuncisos. Uma circuncisão da carne, operada pela mão humana. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, até então, noutro tempo, vocês eram ofendidos, constantemente ofendidos. Lembra Davi, quando ele queria xingar alguém, ele chamava seu incircunciso? Isso era uma ofensa para o judeu. Você quer ofender alguém, você chama incircunciso, porque o judeu se achava mais importante que os demais. Exatamente. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sabe o que vale essa circuncisão? Nada, porque é feito pelas mãos dos homens. Noutro tempo, portanto, vocês eram desprezados. Noutro tempo, e aí o apóstolo Paulo continua dizendo, vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Sem Cristo, vocês não conheciam a Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês não faziam parte daquele povo. E tampouco vocês faziam parte ou eram estranhos às promessas. Vocês não tinham promessas. E aí ele segue dizendo, isso fazia com que vocês não tendo esperança e sem Deus no mundo. Um povo sem esperança. Um povo sem Deus no mundo. O que isso significa? Eles tinham, obviamente, os seus deuses. Nós já falamos aqui que em Éfeso havia muitos deuses. O principal, o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquela deusa poderosa que eu já falei para vocês, que era conhecida como a líder ou a rainha dos demais deuses, a rainha dos poderes celestes. Só que os deuses deles eram falsos. E por isso o apóstolo Paulo diz, vocês andavam sem Deus no mundo. Mas daí tem uma virada. Lá no versículo de número 13, tem a grande virada. Assim como nós vimos na semana passada no versículo 4, a grande virada de mortos para vivo, aqui o apóstolo Paulo vai usar do mesmo recurso. E ele vai dizer, essa era a situação de vocês. Gentios, humilhados, desprezados, sem fazer parte do povo de Israel, sem Cristo, sem promessa, sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. E aí ele explica por que isso. Por que agora eles estão perto? E aí ele começa a dizer, porque ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. O maior desejo da humanidade em todo o tempo é paz. Mas a paz é impossível fora de Cristo. Eu estava lendo 2 comentaristas quando eu estava estudando esse texto, e os 2 comentaristas citam esse episódio. Em 1938, o primeiro-ministro da Inglaterra visitou o chanceler alemão, um sujeito chamado Adolf Hitler. E ele estava ameaçando invadir outros países e ampliar o domínio dele. E quando ele volta dessa reunião na Alemanha, o primeiro-ministro da Inglaterra diz, feliz e comemora, e diz, consegui convencer ele, ele confirmou e nós temos paz garantida. Um ano depois, Hitler invade a Polônia e começa a sangrenta, a terrível Segunda Guerra Mundial. E é só um exemplo aqui na história, podemos pegar os milhares de anos da história mais recente, e a gente vê que alianças são tão duradouras como uma palha que cresce, pega um sol, seca e morre. Essas são as alianças de paz da humanidade. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mas ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que está no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Eu gosto dessa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, derrubando a parede ou derrubando o muro em algumas traduções. Escavadores, pesquisadores encontraram nos restos, nas ruínas do templo em Israel, no templo em Jerusalém, conhecido como o Templo de Herodes,
Aquele muro das lamentações, por exemplo, que a gente vê hoje, é um pedacinho que restou, o último pedaço que ficou em pé daquele tempo. E os pesquisadores encontraram lá tijolos que eram parte do muro, e nesses tijolos estavam escritos avisos dizendo: se você passar daqui, você é responsável pelas consequências do seu ato, que é a morte. Por quê? Porque nós sabemos, e a Bíblia explica isso muito bem, que o templo ele era departamentalizado. Havia o Santo dos Santos, o Santo, lugares para o sacrifício, e a parte mais externa do templo era chamado Átrio dos Gentios. Era até ali que era permitido gentios adentrarem. Dali para frente era só judeu. E se algum gentio resolvesse entrar, a pena era a pena de morte. Vamos ver um exemplo registrado na Bíblia disso, lá em Atos capítulo 21, o apóstolo Paulo, quando ele está preso em Jerusalém, uma das acusações que fazem contra ele, obviamente uma acusação falsa, mas acusam o apóstolo Paulo e saem gritando pela cidade, dizendo: este aqui é o homem que pegou gentios incircuncisos e colocou dentro do templo, profanando o nosso templo. E a ira é tão grande na cidade que tentam matar o apóstolo Paulo, as autoridades ficam desesperadas, tentando garantir a segurança da cidade. Apenas um exemplo, para ver o que significa para um judeu, um gentio, entrando no seu templo. E agora vem o apóstolo Paulo aqui e diz que Cristo derrubou essa parede de separação. A parede de separação não existe mais. E agora qualquer pessoa tem acesso a Deus. E como que Cristo fez isso? Versículo 16. Pela cruz. O que pela cruz? Reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela, a cruz, as inimizades. Eu acho lindo isso, que aqui nesse versículo 16, o apóstolo Paulo cobre tanto a união que Cristo nos oferece na cruz entre nós, porque até então ele estava falando de dois povos. E aí ele diz: mas Cristo derrubou a parede de separação e fez dos dois um único povo, e pela cruz uniu ambos, esses dois que eram povos e agora são um, com Deus. Versículo 16 mostra que a obra de Cristo, ela funciona tanto na horizontal quanto na vertical. A obra de Cristo, ela promove união e paz entre os povos, e ela promove união e paz desses povos com Deus. Que maravilhoso isso. Uma ação tanto na amplitude vertical quanto na horizontal. Versículo 16 diz que mata com ela, com a cruz, as inimizades. Não existe mais inimizade. Agora vivemos em paz. Rasgou-se o véu quando Jesus deu o último brado. O acesso agora está liberado. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, portanto, que agora aquele muro que separava os judeus dos gentios não existe mais. Agora eles são uma única nação, uma única carne, um único sangue. Em Cristo eles são um. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso vale para todos nós. Deus tem um único povo. E esse povo é gerado, é unido pela cruz de Cristo. Entre nós não há separação. E é muito importante que nós precisamos repetir isso, e por isso que eu acho maravilhoso quando a gente vai para a Bíblia. Porque qualquer um sai por aí dizendo qualquer bobagem. O problema é você provar isso na Bíblia. E a Bíblia está dizendo que nós somos um único povo. Mas o que tem de gente aí dizendo que é só a única igreja certa, né? É impressionante. Sempre, irmãos, que vocês ouvirem essa história, uma das principais características de seita é achar que só eles vão para o céu. Se você ouvir isso de alguém, você está numa seita. Nunca aceite isso, a Bíblia não fala sobre isso. De todos fez um único povo, em Cristo. E aí, no versículo 17, continua a obra de Cristo. O apóstolo Paulo continua dizendo: ok, agora que vocês só são um, agora que vocês estão em paz
entre vocês e estão em paz com Deus, Jesus, e vindo ele, evangelizou. O que é evangelizou? Trouxe a boa notícia. Evangelizar é uma boa notícia. Jesus trouxe a boa notícia, a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. O povo judeu estava mais perto de Deus, conhecia Deus, Deus havia se revelado a eles. Os gentios estavam mais longe. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele, Jesus, veio e trouxe a boa notícia, tanto para vocês que estavam longe, quanto para nós, o meu povo, o povo do apóstolo Paulo, que estávamos perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E aí ele coloca Espírito em letra maiúscula. Toda vez que a gente vê Espírito em letra maiúscula é o Espírito Santo. Então o que nos dá acesso ao Pai? O Espírito Santo. E aí ele diz assim, assim que já não sois estrangeiros, vocês não são mais gentios. Do ponto de vista de Deus, vocês não são mais estrangeiros. Vocês brasileiros, lá de Indaiatuba, 2024, vocês não são mais estrangeiros. Agora Deus olha para nós e vê nós como filhos da promessa. Por Cristo nós somos filhos de Abraão. Nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais forasteiros, mas nós somos concidadãos. Agora nós recebemos um título de cidadania. A coisa mais importante, meus irmãos, é um título de cidadania. Eu não sei, certamente vocês conhecem pelo menos uma pessoa que vive fora, algum amigo ou familiar de vocês, e a gente vê o quão difícil é alguém viver em uma nação estrangeira sem ter a cidadania daquela nação. Já é difícil tendo a cidadania, imagina não tendo. Você não tem acesso a um monte de coisas, você tem uma série de limitações. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo nos assegurou a mesma cidadania. Nós não somos simplesmente convidados para estar na presença de Deus com visto temporário. Agora nós somos cidadãos, nós somos concidadãos. E ele segue dizendo da família de Deus. Melhor do que ser cidadão é ser da família. Família assegura muitas coisas, inclusive cidadania. Eu, por exemplo, a minha família veio da Itália. Eu sou a terceira geração da minha família no Brasil. O meu bisavô veio da Itália. Riccardo Capelletti, o nome dele. O fato do meu bisavô ter vindo da Itália me assegura o direito de eu ser cidadão italiano. Eu posso, se eu quiser, encaminhar o documento, seguir um processo e eu recebo a cidadania italiana. Família garante até cidadania. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ele está dizendo para a igreja e está dizendo para nós, olha, agora vocês fazem parte da família de Deus. Então, além de você ser só um único povo, é muito mais do que isso. Além de vocês estarem em paz agora, é muito mais do que isso. Agora vocês também fazem parte da família de Deus. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque nós fazemos parte da mesma família. E ele continua, daí ele termina no versículo 19 essa ilustração. Ele já passou aqui por pelo menos duas ilustrações. Ele fala, vocês são um povo, vocês são uma família. E agora, no versículo 20, ele começa a terceira ilustração. Vocês são um templo, vocês são um edifício. Olha o que ele diz ali, edificados, ou seja, vocês são construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, qual que é a base desse edifício do qual nós fazemos partes? A base desse edifício, o fundamento, o alicerce desse edifício são os apóstolos e os profetas. Muito parecido aqui do que Lucas escreve lá em Atos, dizendo que eles permaneceram ou perseveraram no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na oração. Ensino dos apóstolos. O alicerce, o fundamento é o que os apóstolos ensinaram.
E o que os apóstolos ensinaram? Os apóstolos ensinaram o que Cristo ensinou a eles. Basicamente, o que os apóstolos ensinaram é o que está no Novo Testamento. Não só nos evangelhos, mas em todo o Novo Testamento. Esse é o ensino dos apóstolos. Aí você pode perguntar, mas quando Paulo escreveu isso, ainda não existia o Novo Testamento completo, fechado, canonizado? Sim, mas já existiam os ensinos. Os ensinos eram transmitidos. E, portanto, esse ensino que Cristo ensinou aos seus apóstolos e os apóstolos, por sua vez, ensinaram à igreja, é o fundamento, é o alicerce desse templo que está sendo construído por Deus. Assim como os profetas. Só que o apóstolo Paulo, ele chama atenção a um detalhe. Depois desse fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele diz assim, opa, mas lembre-se que Jesus é a principal pedra de esquina. Tem vários nomes para isso. Pedra de esquina, pedra angular, pedra fundamental. Nós chamamos essa pedra de vários nomes. Mas basicamente é aquela pedra sobre a qual toda a construção é levantada. A pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular. Se aquela pedra sair, cai toda a construção. Nos arcos romanos, por exemplo, é mais conhecido como pedra angular. Basicamente, os arcos romanos eles vão construindo, colocando pedras de dois lados e vão colocando e vão formando até elas se encontrar aqui em cima. Quando elas estão quase se encontrando aqui em cima, eles fazem uma pedra num ângulo diferente que ela se encaixa aqui em cima, ela é mais larga, embaixo ela é mais estreita. Pode olhar num desenho antigo, numa foto de um arco romano, e aquela pedra é a que segura os dois lados e que dá firmeza ao arco. Se você tira aquela pedra do meio, o arco cai. Aqui é o que o apóstolo Paulo está representando Cristo para a igreja. Então, ok, está tudo muito bem, o nosso alicerce é os profetas, nosso alicerce é os apóstolos, mas Cristo é a pedra fundamental. Não existe igreja sem Cristo. Qualquer igreja sem Cristo não é uma igreja verdadeira, não faz parte desse edifício. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E aí ele segue dizendo assim, esse edifício, ele está ajustado, ou bem ajustado, e ele cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha que maravilhoso isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nessa comparação, comparando a igreja a um edifício, e ele está dizendo qual é o propósito desse edifício. Qual é o propósito da igreja? Ser morada de Deus em espírito. Vamos relembrar um pouco. Eu comecei recapitulando do Gênesis e vamos rapidamente voltar. Lá no Jardim do Éden, no final do dia, Deus encontrava o ser humano e caminhava com o ser humano. Conversava com Adão. Nós vemos Enoque andando com Deus. Era uma relação de parceria, de conversar, de amizade, de andar junto. De repente, Deus resolve avançar um pouco mais nesse relacionamento. E Deus diz agora, quando ele liberta o povo lá da escravidão no Egito, ele diz agora eu não quero mais só andar com vocês, agora eu quero morar com vocês. E Deus, a partir de agora eu moro com vocês. Vocês vão construir um tabernáculo e esse tabernáculo significa a minha morada. E nós vimos, pelo menos aqui eu vou citar duas ocasiões, uma lá em 1 Samuel, quando os filhinhos de Eli lá resolvem pecar e acontece toda aquela desgraça. E a esposa viúva de um deles, quando nasce um menino, batiza aquele menino de Icabou, que significa foi-se a glória de Deus. Deus se afasta. Passam os anos, Salomão constrói um templo e aquele templo passou a ser a habitação de Deus. E mais uma vez o povo de Israel vive como se Deus fosse o vizinho deles. Deus está ali morando próximo a eles. Você quer visitar Deus? Você vai no templo. Por isso que o templo é sagrado para eles. Por isso que o templo não pode ser profanado, porque para eles era e é até hoje a morada de Deus. Passa o tempo, eles na desobediência, no pecado, caem inúmeras vezes
até que mais uma vez a glória de Deus se retira do templo. E aí a coisa fica feia, a coisa fica complicada, a nação de Israel é praticamente destruída, fica um pouquinho remanescente porque Deus é fiel às suas promessas, mas há profecias, há promessas de Deus dizendo que chegaria um tempo em que Deus voltaria a habitar no meio deles. E quando acontecesse isso, seria num tempo do nascimento de um ungido. Messias significa ungido. E ao nome desse ungido, eles dariam o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus volta a estar em meio ao seu povo. Nasce Jesus, Mateus diz, e o nome dele é Emanuel. Mateus abre parênteses e diz que significa Deus conosco. João, ele ainda é mais claro. O apóstolo João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E mais uma vez Deus está ali, habitando em meio ao seu povo. E o que eles fizeram? Crucificaram Jesus. Era plano de Deus, mas Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. E agora o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui agora é o seguinte, Deus resolveu em Cristo, na cruz de Cristo, avançar mais nesse estágio de relacionamento com o homem. E agora ele não quer mais só andar com o homem, agora ele não quer mais só ser vizinho do homem, ele não quer mais só morar num lugar, agora ele quer morar na igreja. Agora ele quer morar em nós. Agora nós, igreja, nós somos edifício, nós somos templo para a morada de Deus em espírito. Agora, irmãos, eu e você somos esse templo que Deus habita no mundo. Não é a igreja aqui. Essa igreja é o lugar que a gente se reúne para não pegar sol e não pegar chuva. Não tem um poder especial nessa igreja. O poder especial está aqui, em nós. O poder especial está em nós. Nós somos o templo, a morada de Deus em espírito. 3 ensinamentos do apóstolo Paulo aqui. E para encerrar, eu quero voltar esses 3 ensinamentos fazendo uma pergunta para você. O apóstolo Paulo ensinou que a parede, que o muro de divisão foi derrubado em Cristo. E agora temos paz. Temos paz entre nós e temos paz com Deus. E a pergunta que eu quero que você reflita é, que parede você precisa derrubar? Tem alguém que ainda você tem inimizade? Tem alguém na sua família? Tem alguém na sua casa? Tem alguém no seu relacionamento que você precisa derrubar essa parede de inimizade? Como pode? Nós acabamos de ler aqui. E aí você vai para casa, bota a cabeça no travesseiro e diz que está tudo bem, sem poder falar talvez com um familiar, sem poder falar com um amigo, sem poder falar com um parente. Nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo disse, a inimizade caiu. E aí o que nós temos que fazer? Será que não cabe a nós nos ajustar, nos perdoar, nos reconciliar? Cristo é a nossa paz. E como que nós podemos pregar para o mundo que Cristo é a nossa paz, se nem nós conseguimos ter paz com os outros? Então, primeira pergunta que eu quero que vocês reflitam. A segunda, o apóstolo Paulo nos ensinou que nós somos parte da família de Deus, somos cidadãos. A gente precisa entender se a gente de fato está vivendo como cidadão do céu. Quais são as nossas preocupações, quais são os nossos desejos, quais são nossas esperanças. Eu sempre falo aqui, é maravilhoso, é necessário, é saudável que a gente tenha projetos, que a gente tenha desejos, que a gente queira se desenvolver, mas acima de tudo, nós temos que lembrar que nós somos cidadãos e membros da família de Deus. E no final da história, o que vale é a vontade de Deus. Esse tem que ser o nosso maior desejo, esse tem que ser a nossa esperança. É para isso que a gente tem que acordar todas as manhãs. E a terceira reflexão que eu quero fazer com você é, nós vimos aqui que nós, igreja, somos templo de Deus, morada de Deus no Espírito. E se eu sou o templo de Deus e morada de Deus no Espírito, e se nós eu expliquei mais ou menos como que o judeu enxerga o templo, um lugar sagrado. Ele é capaz de matar para defender o templo. Qualquer pessoa, seja ela o mais ignorante que for, o mais ímpio que for, o mais pecador que for, ele vai respeitar um templo. É muito raro você ver uma pessoa desrespeitando o templo. Ninguém entra em qualquer igreja, seja ela qual for, sem, pelo menos, demonstrar um pouco de reverência. É natural do ser humano
tratar igrejas, tratar templos como lugar de respeito, como lugar de referência. E aí, se nós agora sabemos que nós somos o templo de Deus, como que nós estamos tratando o templo de Deus? E se eu sou o templo de Deus, morada de Deus em espírito, aonde eu estou levando esse templo? Em que lugares esse templo está entrando? A que tipo de situação eu estou expondo esse templo? Eu sou o templo. E em que lugares eu estou indo? A que eu estou expondo esse templo? E é para cada um de nós refletir, se eu sou o templo, se Deus mora em mim, eu tenho que ter muito mais reverência, eu tenho que ter muito mais cuidado, eu tenho que ter muito mais preocupação com aonde eu vou, com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer, porque afinal eu, você, nós somos morada de Deus. Se nós olharmos toda a história da Bíblia, o quão importante é o lugar onde Deus está, e agora Deus está em mim, está em você. E por isso nós temos que refletir nisso. E depois dessas 3 perguntas, eu convido vocês a se colocarem em pé. Vamos fazer uma oração. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estão, Senhor, os teus filhos. Nós somos, Pai, membros da tua família. Somos um único povo, Pai. Cristo nos deu a paz na cruz do Calvário. Agora, Senhor, os meus irmãos estão aqui, cidadãos, Senhor do céu, para que juntos, Senhor, nós possamos viver em paz, que nós possamos viver em comunidade, que nós possamos, Senhor, meu Deus, amar uns aos outros, sermos, Pai querido, Cristo para este mundo. Querido Deus, abençoe, Senhor, meu Deus, que possamos ter consciência disso, que as dúvidas, que os receios, que aqueles pecados, Senhor, que temos, que somos incapazes de vencer, que sejam caídos, que vão por terra agora em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esta igreja, para que aonde a gente for, para que aquilo que a gente fizer, seja, Senhor, o teu templo, a tua habitação, e o teu nome seja glorificado. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.